Bom, e agora um tema que tomou conta das redes sociais hoje, o seguinte: sem fontes identificadas, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informou hoje que o presidente Jair Bolsonaro não deve continuar com Hamilton Mourão como seu vice nas eleições de 2022. Segundo essa notícia, Bolsonaro quer a mudança porque ele não teria conseguido uma plena confiança em Mourão. Essa intenção já teria sido avisada a integrantes das Forças Armadas que devem achar uma saída para Mourão ainda na política. Ele deve concorrer a algum cargo pelo Rio Grande do Sul, como senador ou governador. Já uma reportagem do jornal Estado de São Paulo aponta que o cenário traçado pelos rumos do governo prevê a possibilidade da troca do general Hamilton Mourão por um candidato de algum partido da base do governo. Ainda de acordo com o Estadão, a troca seria consequência de um fortalecimento de uma base do presidente no Congresso Nacional. Augusto. Eu acho uma completa maluquice você tratar desse assunto 2 anos antes da eleição. E naqueles termos de sempre, né? Uma fonte tal, assim, uma fonte com um largo trânsito no Planalto, uma fonte que circula com desenvoltura entre todas as tendências do Congresso. Que fonte é essa? Isso é coisa de vidente. Coisa de vidente. A política, ela muda constantemente, a paisagem política. Então o próprio Bolsonaro não sabe se vai ser bom ou não ter a companhia do Mourão mais uma vez, quem será o vice. É a mesma coisa que eu aparecer por aqui e falar: olha aqui, uma fonte internacional com um bom trânsito no Palácio do Planalto e amigo dos filhos do presidente Bolsonaro, descobriu que ele andou estudando a Argentina dos anos 50, 60 e gostou do exemplo do Perón e quer lançar como vice a mulher dele. Tem a mesma consistência dessa reportagem. Baseada em quê? Baseado em quê? Eles querem forçar o Mourão a dar uma declaração, a dizer que vai ser candidato à presidência pelo PRTB, ou vai romper... Nada, não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Como é que você vai saber o que acontece daqui a 2 anos? O Tancredo Neves não queria, como candidato à vice-presidência, em 84, hoje o Zé Sarney. E o Sarney acabou sendo. Como sabe a Ana Paula, o Kennedy não queria, em 60, que o candidato a vice dele fosse o Lyndon Johnson. Acabou sendo. O Brasil não tem a tradição das convenções americanas, aqui não se repete o que acontece lá na hora de decidir o vice, mas, de qualquer forma, a escolha do vice depende de circunstâncias que só serão claramente visíveis há pelo menos alguns meses antes da eleição, não há 2 anos. Fiuza. Especular não faz bem à imprensa. O leitor não gosta, mesmo aquele que procura ler assim mais como entretenimento e curiosidade. Quando ele sente que é especulação, ele não gosta. Então, segundo uma fonte, o que é fonte para o leitor? Fonte é chafariz, né? Segundo uma fonte, você imagina aquele chafariz, né, jorrando água, isso é a fonte. Agora, o Mourão, a gente vê que é um personagem que tem um razoável preparo, ele é novo na política, ele deu uma entrevista bastante completa no programa do Augusto, direto ao ponto, e ali eu acho que ele, de fato, revelou, até mais do que o conteúdo do que ele disse, ele revelou muita habilidade política, eu acho, diante de questões delicadas, de conflito. Ele não cedeu à tentação que alguns outros aliados do presidente, que estavam, como diria o velho Leonel Brizola, costeando o alambrado, né? Ou seja, estavam ali preparando o seu desembarque, como a gente viu o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que se dizia unha e carne, né? Com o presidente, e depois desembarcou de uma maneira destrambelhada, né? Já dizendo que o presidente era o fim da picada, já dizendo que ele era o candidato e tal. O vice-presidente Hamilton Mourão já demonstrou que ele não tem esse tipo de assodamento, esse tipo de despreparo, né?
Então, ele é bem preparado para a política, aparentemente. Ele lida muito bem com adversários, por exemplo, o que é interessante. Não estou dizendo que faça concessões. E parece estar interessado em levar esse projeto adiante. Mas, de fato, está muito longe para se definir. É uma possibilidade, como pode não ser. E, nesse momento, só vai servir mesmo para especular. Fala, Ana. Acho que a gente está sem o som da Ana. Vamos tentar restabelecer lá. Já vi que a Ana estava falando, ela saiu falando, mas a gente ainda não a ouvia. Agora sim. Essa tal dessa fonte, Vitor, essa fonte, ela conseguiu aqui nos Estados Unidos abrir um processo de impeachment contra Donald Trump, que obviamente passou na Câmara, né, com a maioria democrata, morreu no Senado com maioria republicana, mas foi uma fonte também de dentro da Casa Branca que ouviu uma conversa nada republicana do presidente Donald Trump, e aí essa fonte passou para outra fonte e assim um processo de impeachment foi aberto aqui, mais de 40 milhões de dólares do contribuinte aí no ralo, porque depois de 2 anos e meio nada foi descoberto, absolutamente nenhum conluio com a Rússia ou com a Ucrânia. Agora nós temos um computador teoricamente do filho do Joe Biden nas mãos do FBI, mas ninguém quer conversar sobre isso, não é nem fonte mais. Já estão analisando, periciando o computador, há fotos, há evidências de que os e-mails trocados do filho do Joe Biden com agentes ucranianos e chineses, isso pode ter uma veracidade importante aí na reta final da campanha presidencial, mas o que vale é só a fonte do New York Times, que esses dias também deu uma outra notícia sobre o imposto de renda do Donald Trump, e essa fonte aí eu acho que não engana mais o leitor não, Vitor. Eu acho que as pessoas agora têm a informação na palma da mão, elas estão mais ligadas e, como muito bem disse o Fiuza, fonte agora é só fonte de água.